dia. Bom dia. Você acompanha a partir de agora a continuação dos trabalhos da CPI da corrupção, que ouve hoje o secretário de Infraestrutura, Osmar Costa. Nós voltamos em instantes. Até já. Bom dia a todos. Queria declarar aberta a reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI constituída com a finalidade de investigar eventuais irregularidades em contratos públicos, na aprovação de empreendimentos imobiliários na cidade de Campinas, fraudes em licitações na Sanasa, bem como na instalação de antenas de telefonia celular no município de Campinas e identificar os responsáveis por essas eventuais fraudes e irregularidades. CPI constituída nos termos do requerimento 1791/2001. Hoje nós temos a presença aqui do secretário de Obras e Infraestrutura, senhor Osmar Costa, que vem a essa comissão basicamente para nos responder algumas questões relativas também às obras, às aprovações de obras e irregulares no município que foram embargadas e também sobre contratos com empresas para construção de algumas obras na cidade de Campinas. Queria registrar a presença do relator, agradecendo já de pronto a presença do senhor Osmar Costa, que após contato conosco se prontificou imediatamente a vir, sem qualquer outro tipo de formalidade. Muito obrigado, viu, senhor Osmar. Queria registrar a presença dos vereadores Campos Filho, relator da comissão, e do vereador Miguel Arcanjo, também membro dessa comissão. Secretário, o procedimento nosso aqui é o seguinte: as comissões parlamentares de inquérito, elas têm os poderes próprios de investigação, como se fosse uma investigação, inclusive com requisitos de competência até de investigação judicial. Então, aqui nós podemos ouvir as testemunhas, o senhor está sendo ouvido como testemunha, como todos os outros que já vieram aqui, e aqui as testemunhas, elas prestam compromisso de dizer a verdade, sob pena de, em não dizendo a verdade, poder ter as consequências, eventualmente, aí as penas da lei por faltar com a verdade aqui nessa comissão. Então, a gente faz os depoentes, as testemunhas prestarem esse compromisso de dizer a verdade sobre as penas da lei. A gente procede da seguinte forma: o senhor é público e notório o trabalho dessa comissão, o senhor sabe, como todos os outros agentes públicos, a gente tem investigado esses contratos, essas irregularidades na aprovação de empreendimentos. Nós vamos abrir a palavra para o senhor fazer um esclarecimento inicial, o tempo que o senhor quiser, sobre esse assunto, e logo em seguida a gente abre a palavra para as perguntas dos vereadores da comissão, primeiramente ao relator, que tem a prioridade nas indagações, e depois aos demais membros da comissão. Mais uma vez agradeço a presença do senhor e já de imediato passo a palavra, porque conforme foi me noticiado aqui pelo relator, ele tem compromissos ainda nessa manhã, então a gente vai tentar otimizar essa reunião e ser o mais objetivo possível. Muito obrigado. O senhor tem a palavra. Obrigado. Bom dia a todos. Bom dia, senhor presidente dessa comissão. Bom dia, senhores vereadores aqui presentes. A minha função na Prefeitura de Campinas é como secretário de Infraestrutura. A nossa gestão, ela diz respeito, sobretudo, a empreendimentos de drenagem, empreendimentos rodoviários, fiscalização de obras construídas para o mobiliário público, vamos dizer assim, escolas, creches, quadras de esporte, Maria Fumaça, enfim, é uma gama muito grande de obras. Nós somos uma secretaria exclusivamente técnica. A nossa ação é de examinar parâmetros técnicos e fiscalizar em cima desses parâmetros.
Eu acho que, inicialmente, é o que eu tinha a informar, e eu estou aqui cumprindo a minha obrigação de secretário, estarei pronto a responder com a veracidade que sempre foi o que me norteou na vida. Passo a palavra, então, para o relator, vereador Campos Filho. Bom dia, presidente. Bom dia, secretário, doutor Osmar, vereador Miguel Arcanjo, a todos os presentes, aos telespectadores que acompanham esses trabalhos árduos, é bem verdade, desta comissão parlamentar de inquérito do Poder Legislativo de Campinas. Eu queria dizer, eu acho que eu entendo que essa observação é muito importante. No depoimento desta manhã, nós estamos diante da única pessoa, presidente, que aparece na fotografia de 2005. Única. Não é? É janeiro de 2005, viu? 1º de janeiro. Esse é um fato. Sou o último dos moicanos. Todos já se foram. Todos já se foram. Tudo passa, como diz o poeta, né? Mas o nosso querido secretário de Infraestrutura, doutor Osmar, se faz presente. Mas eu queria, doutor Osmar, que o senhor, quando tomou conhecimento dos embargos realizados em empreendimentos residenciais e alguns comerciais, até que ponto isso afetou a secretaria que o senhor tem à frente? Olha, a gente vem, vamos dizer, desde maio do ano passado, vivendo assim um tremendo sufoco. É muita solicitação, é muita demanda, é muito exame de protocolos, e você tem um dia a dia crescente permanentemente, então isso dificulta muito. O nosso quadro de pessoal é um quadro restrito. Eu tenho lá profissionais da mais alta competência, funcionários de carreira. Eu não tenho comissionados, tenho uns 3 ou 4 comissionados ligados diretamente ao gabinete, mas todo o meu pessoal basicamente é funcionário de carreira, da maior competência. Então, isso realmente, essa instabilidade que a gente vem vivendo, esses problemas que surgiram em Campinas, isso vem nos atrapalhando demais, vem nos solicitando demais, vem nos deixando, assim, eu digo sempre, pisando em ovos. E como é que o senhor vê essa adesão que o senhor fez como homem do setor privado, né, que teve um belo currículo também no setor privado, e agora no poder público? Como é que o senhor sente tudo isso no dia a dia, diante da situação, dessa verdadeiro tsunami que passou a cidade de Campinas, com tudo isso que aconteceu? Como é que isso afeta, lógico, no dia a dia, e a diferenciação que o senhor faz do setor privado, da vida pública, e se algum momento o senhor pensou, puxa vida, se eu soubesse que era assim, eu não teria assumido um compromisso nesse sentido? Olha, essa minha passagem aqui pela Prefeitura de Campinas, ela tem sido um aprendizado diário. Eu acho que eu cresci muito, assim, em termos de qualificação profissional. Eu sou uma pessoa bastante inibida, inclusive, para falar em público. Isso aqui, para mim, é uma aprovação extraordinária. Eu chego a transpirar, vamos dizer assim, mas isso tudo faz parte, é uma escola de vida. Eu me lembro no meu tempo de ginásio... Mas o senhor pode ficar tranquilo, viu, secretário? Aqui a gente não vai fazer o senhor suar muito, não. É isso aí. Eu me lembro do meu tempo de ginásio na Cidade de Lages, Colégio Diocesano. Lá você tinha... Toda semana você tinha uma aula de apresentação em público. Você tinha que elaborar seu discursozinho. Eu sempre tive uma dificuldade de comparecer nisso aí. Mas, tecnicamente, eu adquiri assim, uma bagagem muito grande ao longo da minha vida profissional. Eu tenho 47 anos de engenheiro, sendo que os últimos 7 foram aqui na Prefeitura de Campinas. E os 40 anteriores, eles foram na construção pesada, com grande ênfase em obras de ferrovia, de rodovias, de barragens, obras desse tipo, inclusive túneis na Ferrovia do Aço. Então, para mim, essa experiência administrativa de ser um secretário da Prefeitura de Campinas, isso é muito gratificante. Eu não me arrependo de modo nenhum de ter vindo aqui. Eu acho que eu tenho contribuído com alguma coisa do que eu aprendi, do que sei fazer. Foram constatadas várias irregularidades, doutor Osmar, e eu não sei até que ponto isso o senhor fica imaginando como isso pode ter acontecido. Vamos exemplificar. A Goldfarb Los Angeles, 322 unidades no Parque Universitário,
com as dificuldades de drenagem, impacto viário, galeria de águas pluviais. Passamos ao Gold China, no Parque Jambeiro, 8 obras, pelo que consta, só estavam autorizados a fazer as infraestruturas. Agora, o Gold Espírito Santo, também no Parque Jambeiro, faltava taxa para a construção de casas populares, o Fundap, investimentos em infraestruturas. O MRV, no Parque das Águas do Jambeiro, 9 obras. Enfim, tudo isso a gente fica perguntando, e o cidadão comum, aquele que está acompanhando, fala, como é que isso pode acontecer? Como é que fica o secretário da Infraestrutura diante de uma situação dessa que precisa haver uma intervenção do Ministério Público, como quem diz, olha, para, porque o caminho não é por aí. Como é que o senhor explica isso? Olha, a cidade de Campinas é uma cidade muito grande. A gente não tem conhecimento ao andar por aí de empreendimentos que estão acontecendo. Aquilo que passa pela nossa secretaria para você fazer análise sobre aspectos técnicos de viário, sobre aspectos técnicos de drenagem, disso tudo a gente toma conhecimento e colocamos a nossa verdade em cima dos protocolos. É o que eu teria a dizer nesse sentido. O senhor não se sentiria, assim, traído ou deixado em segundo plano diante de uma situação como essa? Puxa vida, uma coisa tão simples que até a pessoa comum sabe e, de repente, olha, faltou aqui a infraestrutura e nem me consultaram como secretário, como secretaria nessas situações irregulares. Olha, eu digo, é lastimável que isso tenha acontecido, entendeu? Eu não tenho essas vaidades assim, eu sempre procurei foi cumprir aquilo que vem para mim desempenhar, e é o que eu tenho feito. E então, a culpa seria de quem, doutor Osmar? Quem que seria a pessoa falar assim, olha, isso aí aconteceu porque a culpa foi desse ou daquele? Veja o seguinte, ó, eu entendo, um empreendimento imobiliário em Campinas, ele passa, em primeiro lugar, por uma análise lá de diretrizes viárias, em segundo lugar, o uso de solo público. Então, as secretarias que participam decisivamente para que o empreendimento tenha um nascimento é a Secretaria de Planejamento e Secretaria de Urbanismo. A partir dessa concepção básica de que é possível um determinado empreendimento, isso deveria correr caminhos dentro da Prefeitura, tipo o INDEC, tipo a Secretaria de Infraestrutura, para que cada área profissional ponha a sua verdade, a sua análise. Isso não aconteceu? Esse caminho não foi feito? Passou o largo. Tem protocolos aí que realmente passou o largo, a gente não tomou conhecimento dele, não. Então, faltava essa conversação, esse entrosamento em todo o Executivo para evitar isso aí. Olha, eu desde que entrei na Prefeitura, em janeiro, 1º de janeiro de 2005, realmente, eu sou o último da fotografia, viu? Eu sempre venho dizendo, lá para os meus diretores, para o pessoal que labuta lá comigo, nós, na Prefeitura, nós não temos assim um manual de procedimento claro, dos caminhos que você tem que fazer. Então, eu, por exemplo, chego da iniciativa privada, na construção pesada, e, de repente, vou me deparar. A minha grande preocupação, quando eu fui convidado a ser secretário, era começar a ler leis. Pô, preciso aprender lei, preciso... O doutor Hélio chegou a me espera aí, rapaz, não tem nada que ver negócio de lei, fica frio. As coisas vão acontecer e, à medida que elas forem acontecendo, você vai se aquilatando, você vai adquirindo o conhecimento necessário. Então, é uma preocupação muito grande você se adequar ao meio que você está trabalhando. E foi uma bela iniciativa, um aconselhamento importante do prefeito a dizer, ó, fica frio que... Não, eu diria o seguinte, não perca tempo em querer decorar as leis, porque, pelo amor de Deus, quando eu puxei assim pela internet o catatal de lei, digo, nossa senhora, eu estou roubado. Não vou aprender nunca isso aqui, é coisa demais para a minha cabeça pequena. Mas o dia a dia não é isso aí, o dia a dia você vai aprendendo, você vai puxando aquilo que te interessa no momento. Nós falamos ontem na CPI, quando entrevistamos também o secretário, sobre a construção do hipermercado Extra, que o senhor também deve ter tomado conhecimento, e projetos viários que deveriam ser feitos, infraestrutura, enfim, nada daquilo foi observado. Como é que o senhor vê, então, essa obra que também está lá parado? Pois, é outra obra que não passou lá para a nossa análise. Até outro dia, até o embargo, nós a ignorávamos. Nós, como Secretaria de Infraestrutura, a ignorávamos.
Mas por que o senhor acha que as pessoas não passavam pela Secretaria de Infraestrutura? Algum preconceito pessoal? Ou alguém estaria levando vantagem em não passar pela infraestrutura? Olha, depois a gente faz isso aí. O que passa na cabeça dos outros, realmente, eu me sinto impossibilidade de aquilatar, viu? Não tenho condição de dizer o porquê. Em todo caso, a Secretaria de Infraestrutura, ela sempre foi uma secretaria que as coisas desaceleram um pouco, ou seja, nós fazemos criteriosamente as nossas análises, e a gente toma algum tempo para analisar qualquer coisa, mas nunca a ponto de você ficar sentado em cima de algum protocolo. Eu sempre usei isso. Gente, vocês mandem o que vocês precisarem que a gente analise, que rapidamente dê as prioridades, a gente os analisará. E o senhor não fazia observação ao prefeito na época, dizendo, olha, o pessoal está fugindo da infraestrutura para querer rapidez, isso aí vai dar um problema lá na frente, um problemão. Não, eu não tinha conhecimento que estavam fugindo da infraestrutura. Eu não tinha conhecimento, Mas, de não. repente, doutor Osmar, nós pegamos uma obra como essa aí do hipermercado Extra aí. Quer dizer, não precisa ser um entendido. Qualquer criança ou adolescente que passe de carro ali pela rodovia, e a gente falava isso também com a promotoria, com o Ministério Público, vai perceber que não tem como uma carreta de refrigerante entrar naquele supermercado sem provocar um engarrafamento ali. Quer dizer, então são coisas tão óbvias que a gente fala assim, poxa vida, olha, eu não vou me envolver nisso aí não, eu não sou pai dessa criança não, porque não está passando por aqui. Olha, eu tive assim uma notícia en passant de que esse empreendedor ali teria que fazer um viaduto de transposição numa das alças da Dom Pedro. Então, eu entendi que o empreendedor é muito afoito. Ele quer executar a sua parte e, em paralelo, ir resolvendo as demandas que são necessárias. Então, eu acho que são coisas assim que atropelam. É o poder público, é o poder econômico do empresariado, todo mundo querendo caminhar num sentido só. Por exemplo, eu sempre digo, o programa Minha Casa Minha Vida, ele foi lançado, ele é um programa finito. O Lula teria dito, nós vamos fazer 1 milhão de casas. E isso vem num recado para a gente, dizendo o seguinte, quem chegar primeiro, leva. Quem ficar para trás acaba não levando. Então, vamos dizer, eu acho que, inclusive, muita aprovação de empreendimento que houve aí, foi nessa de você acertar no caminho. Infelizmente, o Ministério Público não se convenceu desse caminhamento e bloqueou tudo, e a gente está nessa situação de impasse tentando resolver, e estamos resolvendo. E pode-se dizer que foi um ato de irresponsabilidade do poder público diante de... Eu diria o seguinte, é um ato de realização. O empreendedor, ele procura acelerar o lado dele. O poder público procura fazer a sua parte e o faz. Então, em paralelo, as coisas podem ir acontecendo, desde que existam compromissos de gente. Quer dizer, as obrigações que cada um tem que cumprir, elas terão que ser cumpridas. Mas com o compromisso também, né, doutor Osmar, com a população, com a cidade, com as pessoas, que muitas vezes o empreendedor, é lógico que não são todos, ele está avisando a rapidez porque envolve ali importância, dinheiro, coisa parecida, né? Agora, não há, então, a entrada do poder público também existe exatamente para isso aí, vamos sentar, conversar, para tentar chegar a um denominador comum, para que as duas partes sejam favorecidas, né? Nesse caso específico, parece-me que houve, assim, um comportamento muito afoito, né? Junto a, olha, vamos fazer, faz o que fica claro, o que deixa transparecer, não estou dizendo oficialmente isso, olha, faz, mas depois a gente vê. Mas ali não tem enviar, não, faz, depois a infraestrutura resolve lá. Olha, eu tenho um conceito, faz e a gente tenta empurrar com a barriga. Isso existe, realmente existe. Mas a gente tem que ser vigilante sempre e cobrar. Eu me acho, como secretário, um dos cobradores de passado ruim que tem a Prefeitura de Campinas. Eu venho batalhando assim em cima de muita coisa que ficou para trás. E tenho conseguido. De vez em quando a gente tem uma vitóriazinha por aí. Então, é o que eu tenho a dizer nesse sentido. Nós tomamos conhecimento que o secretário de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, doutor Caria Neto, e o doutor André Laubstein, que sobre alguns empreendedores que apresentavam projetos em mais de uma secretaria para tentar uma aprovação mais rápida. Isso seria o modus operandi dessas pessoas. O senhor tem conhecimento dessa? Olha, eu acho que você pode, no meu conceito, eu acho que você pode apresentar um mesmo projeto em setores distintos, para que cada um faça a sua análise, desde que exista interdependência dessas análises. E esses projetos aí você passaram, estaria ganhando tempo. Passaram pela vossa secretaria nesse sentido? E se foi tomada alguma
Não, absolutamente. Eu repito, os protocolos que passaram pela minha secretaria, eles foram todos analisados ou estão em análise no dia de hoje. Quer dizer, o nosso dia a dia lá é analisar projetos e assumir a nossa responsabilidade, fazendo com que os empreendedores assumam as suas. Sempre existe uma tendência assim, de um empresariado tentar o máximo de economia na sua construção e nós, na vigilância de a gente ter aquilo que seja o melhor para a cidade. A cidade de Campinas, ela foi escolhida pelo governo federal para abrigar o Centro Olímpico de Alto Rendimento, né? Foi a manchete não só nos jornais da cidade, nas emissoras de televisão, em todo o Brasil, pela posição estratégica da cidade, né? E com uma infraestrutura privilegiada. A cidade de Campinas deveria, pelo menos com essa iniciativa dessas verbas que viriam para cá, ocupar um lugar importante no espaço do cenário esportivo, né? Seriam 163 mil metros quadrados, recebendo investimento da ordem de 30 milhões de reais, enfim, para abrigar várias modalidades. Construção de 10 campos de futebol, reforma de praças, enfim, uma notícia que gerou uma expectativa muito grande. Como é que o senhor fala desse estádio que está, os investimentos que foram feitos, deixaram de fazer, os adicionais, os aditivos que foram solicitados, enfim? O Centro Esportivo de Alto Rendimento da cidade de Campinas vem a ser o 5º do Brasil. Eu acho que é um ganho extraordinário em termos aí de assistência de governo federal. Esse empreendimento ele está sendo construído na área do loteamento do Swiss Park, antiga Fazenda Bradesco, onde você tem ali contrapartidas do empreendedor do Swiss Park, você tem contrapartidas da Congás pelo trabalho, pelo serviço de instalação de gás que eles implantaram na cidade, você tem contrapartida do poder público, você tem contrapartida... basicamente, seriam essas contrapartidas. Então, o que é que já está construído lá no dia de hoje? No dia de hoje já está construído a pista de atletismo. Essa pista de atletismo, ela basicamente foi à custa de recurso municipal. O parque aquático. O parque aquático ele foi construído pela Congás à custa de obrigações que eles tinham pelo empreendimento que eles implantaram em Campinas. Os serviços de terraplenagem necessários a você patamarizar, a você criar as condições de implantação dessas unidades, isso ficou ao cargo do empreendedor do loteamento, que é o pessoal do Swiss Park. No dia de hoje, nós temos uma batalha lá, que é o centro, a construção do ginásio poliesportivo. O ginásio que, aliás, a gente está até com um problema lá, a gente está com rescisão de contrato para fazer uma nova licitação por falta de condição de dar sequência ao projeto que foi concebido inicialmente. O projeto que foi concebido inicialmente é um projeto que apresentou problema sério na arrancada da obra, que é na sua fundação. Felizmente, a empresa que ganhou a licitação é uma empresa que, eu digo, tem seu nariz no lugar, tem seu corpo técnico, sabe enxergar uma obra, e ele, ao chegar lá, ele olhou a terraplenagem que fora feito pela Swiss Park e disse, mas, espera aí, esse terreno aqui não responde com a capacidade de carga que o projeto a ser implantado vai solicitar. Advertidamente, ele mandou fazer uma sondagem rotativa e chegou à conclusão de que ele teria resposta de fundação de terreno a 8 metros abaixo do nível de implantação. Então, isso criou um impasse extraordinário para nós. A gente fez ensaios. Inicialmente, a fundação desse ginásio poliesportivo era para ser feita, eu digo, em fundação direta. A fundação direta nada mais é do que você, simplesmente falando, vamos dizer, você cavar um buraco de 1 metro por 1 metro de altura, e, a partir daí, você nascer um pilar. Essa obra, a estrutura dela são 286 pilares. O erro inicial foi nas sondagens que foram feitas. Foram feitas sondagens à percussão, e essas sondagens à percussão você consegue ver praticamente, sobretudo, que é subsuperficial. Secretário, quem fez essas sondagens iniciais? Qual foi a empresa que foi contratada para fazer o projeto e as sondagens? Esse projeto ele foi feito através de registro de preço, onde foi contratada uma empresa chamada Barizon.
Essa empresa é uma empresa de Mato Grosso e é quem desenvolveu os projetos, subcontratou projetos, coisas desse tipo. Mas o senhor foi consultado antes de se contratar essa empresa, essa Barizon? A Secretaria de Obras foi consultado para a contratação dessa empresa? Não, veja o seguinte, isso aí foi uma licitação pública de registro de preço, onde participaram diversas empresas e eles se sagraram os vencedores. Mas registro de preço feito não aqui em Campinas. Como é que é? Registro de preço que pegou emprestado uma ata de registro de preço de outra cidade? A gente, para não perder tempo, seria bom que você criasse com bastante juízo, com bastante competência, mas às vezes nós somos obrigados a usar ferramentas que já estão no domínio público e usá-las. Então, vamos dizer, os parâmetros de um registro de preço, a gente herdou de São Paulo, a gente herdou da Prefeitura de São Paulo, do Governo do Estado. E você modela ele, adequa ele para as demandas. Mas essa empresa Barizon, como que vocês tiveram conhecimento que ela prestou serviço em alguma outra cidade e pegou emprestada essa ata de registro de preço para dar agilidade? Não, nós não pegamos ata de registro de preço de Barizon, não. A Barizon foi uma empresa que seguramente leu um edital dizendo que a Prefeitura de Campinas estaria licitando um projeto para o ginásio poliesportivo. Mas, na ocasião, o senhor deu uma declaração dizendo que a contratação dessa empresa, dessa Barizon, se fez diretamente pelo gabinete do prefeito. Ah, não sei, não. Eu não falei isso, não falei não, absolutamente. Para mim foi uma licitação. Uma licitação feita? Uma licitação feita a nível de Secretaria de Infraestrutura e de Administração da Prefeitura Municipal de Campinas. Foi a própria Secretaria de Infraestrutura que fez a licitação para a contratação da Barizon? Uma bela pergunta. Eu não tenho lembrança desse edital, viu? Eu não tenho lembrança desse edital, mas, com certeza, a ferramenta que se usou foi registro de preço, e isso é uma licitação promovida pela Secretaria de Administração. E a Barizon, por coincidência, ela ser do Mato Grosso do Sul, alguém da administração já conhecia ela? Alguém do gabinete do prefeito, alguma pessoa, algum secretário, já tinha conhecimento de outro serviço prestado por essa empresa? Ela tinha lastro para poder fazer um projeto dessa envergadura? Porque ela já, pelo que o senhor está dizendo, ela já errou na sondagem do terreno. Está correto isso? É positivo. Veja o seguinte, ó. Então, não entendi. Ela já errou na sondagem do terreno. Ela errou na sondagem do terreno. Mas é uma falha grave isso, não é? Claro que é. Essa pessoa, para se qualificar, ele tem que apresentar documental exigido no edital. E eles, com certeza, apresentaram, isso foi analisado, e eles foram habilitados a ter homologado o registro de preço para eles. O senhor, em alguma ocasião, entrou em contato com alguém dessa empresa, conheceu o representante, o engenheiro que era responsável por essa empresa? Não, eu não o conheci. Nunca ouvi aqui na Prefeitura de Campinas. E quando eles apresentaram o projeto, e para apresentar o projeto precisariam fazer toda essa análise técnica anterior, que é a fundação e tudo mais. Vocês chegaram a tomar o cuidado de ver a procedência dessa empresa? Porque, além de ser uma coincidência muito grande de ser do Mato Grosso do Sul, vocês tomaram algum cuidado, ou alguém da administração falou, não, pode deixar que essa empresa ela é confiável? Isso aí é domínio público, qualquer um teve direito de participação. A gente não entrou no mérito disso aí, como nunca entramos no mérito disso aí. Qual o valor do contrato com essa empresa, o senhor se recorda? Esse registro de preço ele é compartimentado em fundações. Até se algum técnico da secretaria que está aqui quiser responder. O valor do contrato do... Espera só um pouquinho. Qual o seu nome? São meus Gustavo, dois diretores. O Gustavo é diretor de obras. Diretor de obras, o Renato. Gustavo, quer vir aqui, por favor? Pode. O vereador Vermelho, desculpa, queria registrar a presença do vereador Gilberto Vermelho Cardoso, que está presente aqui. Gustavo, é o Gustavo, diretor de obras, Gustavo... E o Renato, diretor de projeto. Fala o seu nome, Gustavo, por favor. Gustavo Garnet Neto. E o Renato. O Renato.
Renato de Camargo Barros, diretor de projetos. Renato de Camargo. Então, acho que o Renato é o melhor para responder essa questão, né, sobre a Barizon. Eu queria só esclarecer, tanto ao Renato quanto ao Gustavo, que vocês têm o compromisso de dizer a verdade sob as penas, depois da lei, de falar um fato não verdadeiro aqui nessa comissão. Renato, qual era a procedência da Barizon? Quem acompanhou a execução do projeto com ela? Por que ela era do Mato Grosso do Sul? Ou isso foi uma coincidência? Alguém da administração, na época, avalizou essa empresa na contratação? E quantas outras empresas participaram dessa concorrência? Pois não. Ô, vereador, eu vou responder até onde eu tenho ciência, porque Pois eu estou à frente da diretoria há 3 anos e meio, 4 anos. Você é servidor de carreira da Sou servidor de prefeitura? carreira, assim como o Perfeito. Gustavo, nós somos servidores de Certo. carreira. Tá? E eu estou à frente desde 2009, e isso é anterior à minha diretoria. Tá? Mas eu tive um pouco de contato, então detalhes do processo licitatório eu não tenho. Tá? Certo. Mas eu posso te responder. Quem estava à frente da contratação e gerenciamento desta ata de registro de preço era o engenheiro coordenador de obras à época, tá? O engenheiro Carlos Aurélio Penteado. Tá? Pelo que eu vi no processo, todos os trâmites... Ele é de carreira também da prefeitura? Era de carreira. Era de carreira. Tá? Agora ele está fora, ele saiu da prefeitura de Campinas. Tá? Mas, pelo que eu pude acompanhar, analisando rapidamente esse processo em alguns momentos, agora, tá? Eu pude perceber que os trâmites normais, aparentemente, foram todos cumpridos. Tá? Eu não consegui perceber no processo alguma irregularidade no que diz respeito a tramitações formal. Então, passou pela Secretaria de Assuntos Jurídicos, passou pela Secretaria de Administração, passou por nós à época, tá? Tem ordens de serviço dentro do processo, tem medições dentro do processo, tem recebimentos dos projetos dentro do processo. Tá? Então, no que diz respeito aos aspectos formais, eu não consegui, tá? Também não era esse meu objetivo quando eu dei uma olhada no processo, mas eu não vi nenhuma irregularidade, tá? Não consegui perceber nenhuma ilegalidade nesse processo. Até mesmo na contratação. Diversas empresas, não vou saber quantas, tá? Diversas empresas participaram do certame. É um certame municipal, foi feito, sim, pela Secretaria Municipal de Infraestrutura, tá? Aberto, tá? Foi publicado edital, tudo certinho, até onde eu consegui analisar o processo, e essa empresa se sagrou campeã. Mas, como o doutor Osmar estava dizendo, essa licitação foi feita por etapas. Tá? Não me lembro muito bem se foram 5 etapas ou 4 blocos. Ela se sagrou vencedora, se não me engano, de 3, e as outras 2 eram outra empresa. Tá? Então, sobre os aspectos formais, eu não vi nenhuma irregularidade. Tá, mas a partir do momento, qual o valor dessa licitação do projeto? O problema, a ata de registro de preço, ela é feita com um valor que você pode chegar até esse valor. É um valor estimado. Tá? Se não me engano, era alguma coisa em torno de 1 milhão, mas não o projeto do Centro Olímpico. Tá? O valor da ata, eu poderia utilizar ela até, se não me engano, alguma coisa em torno de 1 milhão e pouco de reais. Ou seja, eu poderia aplicar em vários projetos e utilizar esse valor todo. Para o ginásio, eu tenho medo de ser leviano. Eu também não tenho lembrança, aqui. não, viu? Mas isso aí mas é não chegou documental nem que está lá à perto de 1 milhão disposição. de reais para a utilização do projeto do ginásio. Agora, por que houve essa falha grave na sondagem do solo? Quer dizer, antes dela fazer o projeto, ela deveria fazer uma sondagem básica ali, ela já verificaria ali qual que era a... Foi feito sim. O negócio é o seguinte, nós temos alguns tipos de sondagem. Lá foi feito sondagem a percussão. Tá? A sondagem a percussão é aquela mais comum que a gente vê, é um tripé, tá? E vai batendo uma sonda com um martelo em cima e vai descendo. A certa altura, isso a gente tomou conhecimento agora, quando nós fomos ver o porquê que aconteceu isso. Né? A certa altura, ela encontrou um fragmento de solo que dava a impressão de ser impenetrável, que fosse uma camada de rocha. Tá? Ali ela parou. O martelo não descia mais. Tá? Houve uma falha, é complicado falar em falha nesse momento, porque ele fez os procedimentos. Só que existe um outro tipo de sondagem, que é a rotativa, que o doutor Osmar citou muito bem.
Esta sondagem rotativa, ela é usada em casos muito específicos, ela não é do dia a dia de uma análise de solos. Tá? Ao se utilizar agora, a empresa desconfiou que aquilo lá tinha algum problema, por conta que o Swiss Park foi e fez a terraplenagem. Aí começou a aparecer no talude alguns fragmentos de rocha que deu a visão que não tinha anteriormente, porque estava no solo natural, de que havia alguma formação diferenciada de solo. E ela fez a sondagem rotativa. E a sondagem rotativa passou por essa camada que se entendia ser de rocha, tá? pela sondagem inicial, e viu que abaixo dela não tinha capacidade de suporte. Tá? Então, eu entendo que a Barizon ela foi levada ao equívoco. Tá? Não houve... Pelo menos o que parece, tá? É uma coisa que qualquer engenheiro poderia ter falhado nesse momento, porque a prática é esse tipo de sondagem. Ele tem na prática, fez aquilo, ele... Mas quando se faz a sondagem, eu sou leigo, o senhor desculpa, secretário. A Barizon não tinha conhecimento da cota de implantação do ginásio. Esse evento aconteceu posteriormente, executado pelo empreendedor do empreendimento imobiliário, pelo Swiss Park. Aí veio a hora de implantar a obra, a empresa contratada, ela olhou, espera aí, esse terreno aqui está esquisito, essas sondagens aqui, ele fez... Mas a sondagem não é feita em vários pontos do terreno? Ele fez, se não me falha a memória, 18 sondagens à percussão. 18 sondagens à percussão, é um número elevado de sondagens, e todas elas responderam com impenetrável a pequena profundidade. Para uma pessoa, para um projetista mais experiente, eu observei, você teve, por exemplo, impenetrável a 1,5 m, de repente você teve a outra, impenetrável a 4,5 metros, impenetrável a 3,5 metros. Então, isso aí gera a construção de um perfil não muito comum na natureza, mas isso a pessoa precisa ter percepção quando ele tem ano de janela, que ele tem muita vivência, ele realmente conhece do assunto. Infelizmente, a Barizon, ela pecou, é o que eu digo, o pessoal às vezes se prende muito na tela de um computador, achando que sabe todas as coisas. Não, vai lá no campo, vai lá pisar no barro, lá você vai enxergar para você criar a sua concepção. Então, infelizmente, foi um erro e a gente está pagando por isso aí. Agora, esse erro, doutor Osmar... E a Barizon... Pois não. O senhor, como um dos responsáveis pela construção também da rodovia Dom Pedro, o senhor teve a participação efetiva, quantas vezes o senhor viu um erro desse, uma iniciativa dessa? A proporção de 1 por 1000, 1 por 1 milhão? Vocês vejam o seguinte, além da Dom Pedro, eu fiz a obra ali, o Magalhães Teixeira. O Magalhães Teixeira, ele foi começado em 1990, ele ficou parado por 10 anos e só foi retomado no ano de 2000, quando, em 1990, 91, ficou com 45% construído. O governador Mário Covas chamou a empresa contratada para renegociar o contrato. Esse contrato foi renegociado e foi estabelecido um preço fechado. Nesse preço fechado, o projeto não detalhou sondagens. A sondagem para uma construção rodoviária, normalmente você faz furos a cada 500 metros. Então, veja, o trevo de Valinhos, ali deu uma ocorrência de rocha extraordinária. Infelizmente, a sondagem não pegou aquilo ali. Só na hora de você executar é que você se depara com o problema. Isso é comum acontecer na construção? Olha, isso é da construção, viu? É da construção. Erros, só não erra quem não faz nada, viu? Esse realmente, ficando quietinho, ele não vai errar nunca. Erra no comportamento de não assumir nada. E o prejuízo fica para quem? O prejuízo fica para quem? No caso do Magalhães Teixeira, ficou para a empresa que eu trabalhava. Eu não pude ensejar da Dersa de cobrar. Mas, como era preço fechado, em compensação, eu fiz outros tipos de serviço e assumi responsabilidade pelo que fiz. Vamos dizer, eu tive, então, uma ocorrência de rocha extraordinária de um determinado segmento que não era previsível, que não foi previsível. Em compensação, eu tinha que fazer uma remoção de solo mole num lugar que foi previsível. Digo, eu não vou remover nada, eu vou fazer um bota-fora de pedra aqui. E assim eu fiz. Então, eu consegui compensar. Na engenharia, você consegue fazer. E essa empresa de Mato Grosso do Sul, ela pode ser responsabilizada por isso aí? Essa empresa de Mato Grosso do Sul aí que ganhou essa
Essa concorrência ela pode Olha, ser... esse assunto foi passado para a Secretaria de Assuntos Jurídicos. Eu entendo que esse pessoal, no mínimo, eles têm que nos dar um projeto correto, quer dizer, à luz do conhecimento que se tem hoje, dos problemas que houveram, eles terão que tentar equacionar isso para a gente, às expensas deles. Nós, afinal de contas, pagamos para eles um projeto para executar uma obra que, infelizmente, até o momento não está sendo possível dar sequência. Então, esse acontecimento, o senhor entende como sendo um acontecimento absolutamente normal? Que acontece? Eu não diria normal, ele é indesejável, mas acontece. Só posso fazer uma parte? Não? A Barizon provavelmente deve ter terceirizado essa sondagem. Não foi ela mesma, porque ela é uma empresa de projetos do Mato Grosso. Então, obviamente, ela deve ter terceirizado essa sondagem para alguma empresa. O senhor sabe que empresa que ela terceirizou isso? Não sei, não entrei nesse O Renato detalhe, não. sabe? Mas, enfim, a Mas, empresa... a orientação agora da prefeitura, vocês devem ter consultado o jurídico, a orientação é para que ela arque com o custo extra que agora a empresa que está executando a obra está solicitando? Não, é esse o procedimento? veja o seguinte, não. No meu entender, eles têm que nos dar um projeto verdade. Isso aí eu entendo que é competência deles, eles foram pagos para nos dar um projeto verdade. Até pagar a diferença de fundação, isso não é problema deles, isso é problema da realidade que a obra demanda. Certo. O poder público é que vai ser o dono da obra. Então, agora a Barizon foi intimada, notificada a apresentar um novo projeto, tendo em vista as características da nova fundação. É isso, Gustavo? Vereador, eu só vou esclarecer uma coisa. O fato da empresa ser de Mato Grosso não tem nada a ver com o Mato Grosso, a República do Mato Grosso. Foi uma coincidência, uma concorrência pública, empresas do Brasil inteiro poderiam ter participado, e essa, por acaso, ganhou, e por acaso é do Mato Grosso. Então, só para deixar claro, em relação ao prejuízo, a obra foi paralisada e tudo aquilo que está lá não é perdido. Tá? Então, não foi pago nada mais do que foi feito. Hoje existe lá um muro de arrimo, em concreto. O prejuízo maior que está tendo, vereador, é a ausência do ginásio poliesportivo para a população da cidade. Não houve desperdício de dinheiro. Essa obra vai ter que ser retomada como? Vai ter que ser feita uma nova licitação com um projeto adequado e ela vai continuar a partir do ponto onde ela parou. Então, aquilo que está não é perdido, não foi um dinheiro jogado fora. Aquilo faz parte do projeto geral e vai continuar existindo. Então, não houve prejuízo para o poder público. Mas o tempo gera, no mínimo, prejuízo, porque os recursos que já poderiam ter sido liberados do governo federal estão parados. Isso é verdade, isso daí eu concordo com o senhor. Estão parados e existe um custo de manutenção daquilo que já existe lá. Na verdade, não. Aquele é um muro de arrimo, em concreto armado, bastante pesado. Ele não vai sofrer deterioração porque nem no médio prazo. Obras de fundação, então, não foram feitas, não foi feito nada ainda. Não houve nada assim. Fez e agora não dá para aproveitar. Não existe isso. Isso não existe. Aquilo que está lá vai ser aproveitado. Aquilo faz parte da obra. Infelizmente, eu falo, o maior prejuízo que nós temos hoje é não ter o ginásio poliesportivo num tempo que nós gostaríamos que ele existisse. A Barizon ganhou o projeto, ganhou a licitação para fazer o projeto. E a JZ Engenharia ganhou a licitação para fazer a obra. A JZ Engenharia, ela que apontou esse... Agora eu vou perguntar para o secretário, se o senhor quisesse consultar dos seus... Porque senão daí... Eu peço desculpa até, viu, Gustavo? Porque senão daí o secretário vai ficar como coadjuvante aqui, aí... Então, a JS ganhou daí JZ ganhou a licitação para fazer o ginásio, exatamente. Tá. Essa JZ, ela também participou da licitação. Aí foi uma concorrência pública. Uma concorrência pública para a construção de um ginásio poliesportivo. Feito daí pela Secretaria de Infraestrutura. Secretaria de Infraestrutura. Certo. À luz desses projetos que nasceram de um registro de preço. Tá. Aí, analisando o projeto da Barizon, que previa o tipo de fundação, a construção e tudo mais, ele apresentou o projeto 17, a proposta para construir o ginásio por 17 milhões. É isso, secretário? A licitação é da ordem de 17 milhões, 16 e um quebrado. Tá. E agora, com essas alterações, eles querem elevar para quanto? Com essas alterações necessárias para adequar as fundações ao terreno que existe, a gente fez um ensaio, usando um santo remédio, estaca a raiz, resolve qualquer problema de fundação. Infelizmente, ela extrapolou extraordinariamente o valor. Demandaria um aditivo da ordem de 28%. Não é possível.
Aí fizemos um outro ensaio, que é um outro recurso de fundação, que é você usar o tubulão a céu aberto e tubulão a ar comprimido. O tubulão a céu aberto nada mais é do que você escavar um poço e chegar num terreno lá no fundo que responda uma carga necessária. Um tubulão a ar comprimido, você usa o ar comprimido quando você tem a ocorrência de água em profundidade, que acumule e que te impeça o trabalho. Então, você consegue expulsar água através do ar comprimido e você dá sequência à sua escavação até você ter esse terreno de resposta. Esse ensaio desse tipo de fundação, ele chegou ainda a 22% de demanda de aditivo. Também, nós não temos condição. Nós recebemos uma normativa do governo federal dizendo que, obra nova, vocês podem errar no máximo em 10%. A demanda de aditivo é no máximo 10%. Chegamos a partir para um ensaio de usar ainda um outro tipo de fundação, inclusive o Gustavo levou um especialista lá, o cara achou, não, isso aqui eu acho que dá para a gente cravar perfil metálico. Então, nessa sequência, eu cheguei a imaginar que, com perfil metálico, a gente conseguisse uma demanda de aditivo em torno de 15%. Aí, então, eu teria, vamos dizer, alguma folga para mais alguma coisa, chegando até os 25% de aditivo final. Mas aí, com a instabilidade política entre governo, sai governo, entra governo, chegou-se que a melhor situação, e essa normativa dos 10%, que o que se deveria fazer administrativamente era rescindir esse contrato, adequar o projeto e fazer uma nova licitação. Certo, e isso, então, que gerou esse atraso, essa... E para quanto vai aí agora, então, a nova licitação? O senhor falou em aproximadamente 30% a mais do que estava inicialmente previsto, dos 17 milhões. Não, veja o seguinte. Eu imaginaria que, se a gente tivesse concluído o ensaio de fundação com estacas metálicas, a gente precisasse de um aditivo do entorno de 15%. Então, a obra está em 17% mais 15%, entendeu? 10% seria 1 milhão e 700. 19 milhões de um quebrado, né? Uns 20 milhões de reais. Então, eu agora vai abrir então um novo processo, uma nova concorrência pública. Nós temos que adequar o projeto para a verdade e fazer uma nova E a concorrência JZ pública. nisso, por ela ter ganho a licitação e Nós estaremos fazendo uma rescisão amigável com eles, pagando-lhes aquilo que eles já fizeram, inclusive esses ensaios, por exemplo, de você usar o tubulão, de você usar o estaca-raiz, eles são construtores, eles não são especialistas. Então, eles despenderam para que especialistas fizessem isso aí. Então, isso é parte de projeto que eles estão fornecendo para a prefeitura. A gente vai ter que pagá-los. Perfeito. O relator está ao telefone, então, o vereador Miguel Arcanjo. Bom dia, vereador Arthur Orsi, presidente desta comissão, vereador Campos Filho, vereador Vermelho, doutor Osmar, os diretores da prefeitura, o Gustavo e o Renato, público presente, e aqueles que nos acompanham pela TV Câmara e internet. Gostaria, doutor Osmar, que o senhor colocasse aqui, em razão das respostas que o senhor deu agora às perguntas do vereador Campos Filho, se a Secretaria de Infraestrutura ela é prescindível ou imprescindível na aprovação de empreendimentos imobiliários na cidade de Campinas. Eu digo que ela é prescindível, ela tem que acontecer, ela tem que participar, porque aspectos técnicos de viário, aspectos técnicos de drenagem, isso é a nossa competência. Nós não rezamos, não temos cartilha sobre uso de solo, não temos cartilha sobre diretrizes viárias, é de outra secretaria, mas essa parte de análise de drenagem, análise de parâmetros geométricos de viária é conosco. E quando da análise dos diversos protocolos de empreendedores na cidade de Campinas, essa análise feita pelos técnicos que tinham que emitir parecer ou pareceres, foi constatado a irregularidade na tramitação desses projetos, não? Não, veja o seguinte, os que passaram por nós foram analisados por nós e foi dadas as cotas de aprovações devidas. Os que não passaram e hoje está nesse imbróglio aí que está se tentando resolver, tentando equacioná-lo todos.
Digo, assim, irregularidades no que tange a viários, a dimensão da malha asfáltica, da espessura, essa parte técnica que, se não passou pela Secretaria de Infraestrutura, como então eles chegaram à conclusão de que no empreendimento da Goldfarb ou da MRV teria que ser feito daquela forma? A Prefeitura tem parâmetros de construção que são públicos e notórios. Os empreendedores sabem. Sempre existe uma briga, eu repeti lá atrás, de um empreendedor querendo economizar o máximo. Hoje, por exemplo, quando nós vamos responder sobre o estudo de uma drenagem, de uma macrodrenagem, nós hoje temos o tal fator de recorrência de chuva, que é para 100 anos. Os parâmetros lá atrás, acho que anteriores a 1988, eram para 25 anos, eram para 10 anos. Então, o empreendedor sempre fica achando que a gente está extrapolando. Não, nós estamos em cima de parâmetros nacionais que a gente tem que obedecer. Então, o nosso dimensionamento é um dimensionamento para uma segurança maior para toda uma comunidade. A Secretaria de Infraestrutura analisou os projetos do Gold China, Gold Espírito Santo, da Goldfarb e também das águas da MRV? Não. Nós temos trabalhado no dia de hoje. No dia de hoje, para essa regularização, a gente tem trabalhado em cima disso aí. Mas, no passado, nós não tivemos participação, não. Os protocolos não passaram pela Secretaria de Infraestrutura. Porque é fato, né, que tanto da construção da estrada do Caldelaria, que passa atrás da floresta Serra d'Água, foi embargado pelo Ministério Público, questões ambientais, aquela obra ficou paralisada há 2 anos, né, e acarretou ali deslocamento de terras, né, para córrego São Vicente, que terminou assoreando a Lagoa do Parque Jambeiro. E também com a terraplenagem do empreendimento da Goldfarb, ali é o Gold China, né, Gold Espírito Santo, né, que também está embargado, 600 unidades, mais ou menos, foram ali feitas por um período, terraplenagem, em período de chuva, que também acarretou deslocamento de terra para o córrego São Vicente, parando na Lagoa do Parque Jambeiro. Uma situação que trouxe prejuízo para o erário, uma vez que, no ano de 2006, 2007, a municipalidade realizou o desassoreamento daquela lagoa, gastando ali um valor importante, né, dos recursos públicos, e depois, pela ausência da fiscalização, não sei de quem, ou da falta de parecer da Secretaria de Infraestrutura, que, como o senhor disse, é imprescindível na aprovação de projeto, a lagoa novamente está completamente assoreada. Então, a responsabilidade é de quem, doutor Osmar? Esses empreendedores, eles estão sendo chamados a cumprir obrigações conosco. Vocês já sabem, por exemplo, a MRV. A MRV está com um compromisso aí assumido para a retomada da obra, que já retomou, da ordem de, acho que é quase 50 milhões, parece. É muito dinheiro. O pessoal da Goldfarb, eles estão sendo chamados também para a liberação dos empreendimentos deles a contrapartidas de aspectos de drenagem, desassoreamento, enfim. Nós estamos tentando costurar todas essas obrigações para que a cidade de Campinas não tenha o prejuízo, o município de Campinas não tenha esse prejuízo. Senhor presidente, estou satisfeito por enquanto. Vereador Miguel Arcanjo, eu até achei muito interessante a pergunta que o senhor fez sobre a questão da necessidade desses projetos passarem pela Secretaria de Infraestrutura, porque a lei federal que estabelece os critérios para liberação de financiamentos do projeto Minha Casa Minha Vida, ela estabelece que, em face do adensamento, em face do número de unidades construídas pelos empreendedores numa determinada região, caberá aos municípios
fazerem uma análise sobre esse adensamento e até estipularem, de uma certa forma, contrapartidas para a infraestrutura viária, de saneamento e de iluminação. Então, o secretário respondeu, nos disse... Pode falar no microfone, secretário. Nós somos necessários nessas aprovações. Eu disse que era prescindível, quer dizer, não, somos imprescindíveis, nós temos que participar dessas aprovações. Eu coloquei mal. Então, era obrigatoriamente necessário... Tem que passar por nós. E nenhum desses processos, num primeiro momento, secretário, passou pela secretaria. A secretaria foi instada a se manifestar exclusivamente após os embargos já terem sido feitos pela Justiça. Está correto isso? É o que nós estamos vivendo, a situação do dia de hoje. Os desembargos estão acontecendo hoje à custa de as secretarias envolvidas com participação total. E, secretário, essas obras de infraestrutura no entorno desses empreendimentos, por exemplo, no Parque Jambeiro, onde é precaríssima a questão do viário, a questão do esgotamento sanitário, a questão da drenagem e também da iluminação pública. Qual o montante de contrapartida desses empreendedores nessas obras de infraestrutura ali da região? O senhor se recorda? Eu vou pedir para o Renato tem a cabeça assim privilegiada. Está em quanto esse orçamento, Renato? Em números redondos, tá? As obras estão orçadas em 50 milhões de reais de investimento para ser rateado entre os empreendedores que ali estão, contemplando tudo isso que o senhor falou, vereador, viário, microdrenagem, macrodrenagem, a travessia por baixo da Anhanguera, se não me engano, 3 reservatórios de acumulação, que a gente chama de piscinões, alargamento da via da Avenida São José dos Campos, adequação da Washington Luiz, recomposição de pavimento, iluminação pública. Nós estamos girando em torno de 50 milhões de investimento da iniciativa privada como uma ação mitigadora do impacto, o impacto, tá? E compensatória também. Ontem mesmo a gente estava conversando com o Dr. Osmar e a gente estava imaginando como seria se tivesse sido feito da maneira como deveria ter sido feito, né? As empresas hoje que se arrependem muito, tenho certeza que se arrependem muito de terem ido pelo atalho, porque da maneira como a lei preconiza, o investimento que eles teriam que ter sido feito na região seria muito menor que 50 milhões de reais. Caso tivesse sido cumprido todas as etapas, caso nós tivéssemos tido poder de opinião, de voz, sido consultados, seguindo a lei de loteamento, seguindo a lei correta, seguindo os trâmites que a lei preconiza, eles não estariam gastando isso tudo hoje não. Então, o tiro saiu bem pela culatra. Se houve alguma má-fé, estão pagando caro por isso. Muito bom. Ô, Renato, agora o Vereador, Renato, Arthur, posso... Não, só deixa eu concluir minha pergunta. Vossa Excelência, que iniciou esse debate, a gente iria para frente, mas Vossa Excelência foi muito bem, mas deixa eu só concluir. Secretário, ou o Renato pode caso não houvesse esses embargos e as obras não tivessem sido paralisadas, as construtoras tivessem concluído, né, esse adensamento dessas 2.000 unidades naquela região, como que ia ficar a questão do viário, a questão do esgotamento sanitário, a questão da drenagem, microdrenagem? Qual ia ser o impacto disso para o poder público e para a população que iria viver lá? Vereador, o que nós fizemos foi o seguinte: quando isso tudo veio à tona, nós juntamos um grupo de estudos, composto por diretores e secretários, grande maioria funcionários de carreira, e falamos assim, bom, nós vamos ter que resolver a questão do Jambeiro como um todo agora. As empresas não vão simplesmente chegar agora, nesse momento, investir o que eles deveriam investir e sair bonitinho. Não, eles vão investir o que eles deveriam investir e vamos ter uma penalização por conta disso. Vamos exigir mais infraestrutura deles, né? Então, hoje, voltando à sua pergunta, se nós tivéssemos aprovado da maneira como deveria ter sido, o bairro suportaria, com os investimentos que nós iríamos exigir, esse adensamento. O que nós fizemos neste momento? Nós levamos ao campo da teoria, jogamos o adensamento máximo permitido por lei de toda a bacia do Jambeiro.
Tá? Então, as obras de infraestrutura que nós estamos exigindo hoje é para uma situação utópica que nunca vai ser alcançada, ou dificilmente vai ser alcançada, de um adensamento total de todas as áreas passíveis de adensamento. Tá? Já vai ficar, então... Nós vamos ficar com fôlego, tá? Para aprovar novos empreendimentos e exigir desses novos empreendimentos outros tipos de contrapartida. Contrapartidas sociais, contrapartidas